esteja com a paz do Senhor, amém? Ainda bem que você está aqui hoje na casa do Senhor, na casa de oração. Nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. É isso que nós queremos fazer hoje à noite. Isso é para acordar as pessoas, né? O importante é que a gente possa abrir o nosso coração para a mensagem que Deus tem para nós hoje à noite. Cultuar a Deus. Cultuar a Deus é relacionamento. A nossa vida em igreja é relacionamento com irmãos, relacionamento com Deus em primeiro lugar. E quando a gente se relaciona, nós temos que buscar fazer algo por nossa conta. Não basta a gente ser passivo e não nos relacionarmos um com o outro. Isto quer dizer, quando eu me relaciono com vocês aqui, ou você com os membros, os irmãos, cabe uma boa noite, um sorriso. Isso é relacionamento. Talvez um abraço ainda não, mas isso vem daqui a pouco. O importante é a gente crescer nesse relacionamento no corpo de Cristo. Entender o que é corpo de Cristo, o que é reino de Deus aqui na terra. Porque nós sabemos que em nossa volta, nós já sentimos, percebemos que a depravação em nossa volta está cada vez maior. Parece que as trevas estão avançando e cabe a nós, Igreja de Cristo, defender os valores de Cristo, os valores de Deus, viver os valores de Deus. E para isso a gente precisa estar usando a armadura de Deus. Ou seja, fazer valorizar a nossa fé e confiança que nós temos no Senhor. Eu queria ler uma passagem que achamos em 2 Pedro capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. E nós lemos o seguinte: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em seus corações. 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Na realidade, o versículo 19 diz bem claro: nós temos que valorizar a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que nos apegar a ela e aprender dela, porque senão o mundo está escuro. E essa palavra é como luz nesse mundo escuro. E nós, como cristãos que já receberam os atributos de Deus, já foram recebidos a alegria de Jesus, a paz do Senhor e o descanso em Senhor Jesus, Ele espera de nós que nós, sim, como igreja, a gente seja produtivo. No mesmo capítulo, o apóstolo Pedro menciona isso. Deixar de ser improdutivo, nós temos que ser produtivo. Isso quer dizer o seguinte: eu preciso atender a missão de Deus. A missão de Deus é deixar a nossa luz brilhar. A missão de Deus é realmente ser essa luz e o sal que Jesus Cristo nos entregou. E deixar essa luz de Jesus brilhar. Mas para isso a gente tem que se apegar à palavra de Deus, ter relacionamento com Deus íntimo, mas também relacionamento com os irmãos, para que possamos estar fortalecidos, apegados à palavra de Deus, para que essa força venha do Senhor e não de nós mesmos. Isso é muito importante, e que hoje à noite a gente possa sair daqui realmente impactado pela palavra, fortalecido, confortado pela palavra, que a gente possa sim buscar fazer a vontade dEle. Para isso eu preciso reconhecer a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Para isso eu preciso me relacionar com Deus. E Ele fala através da palavra. Um dos caminhos Ele fala através da palavra para nós, tanto para mim como para você. E que hoje à noite Ele possa nos
dizer alguma coisa daquilo que nós precisamos. Talvez não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Essa é a nossa oração de hoje à noite. Que Deus possa tocar o nosso coração, fortalecer o nosso coração e ser uma bênção durante a semana. Uma bênção e abençoador. Um referencial para outras pessoas. Que Deus possa então falar os nossos corações. Então, vamos baixar a guarda, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para que possamos ouvir a mensagem, os louvores de hoje à noite. Que Deus abençoe este culto de hoje à noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigado, tens nos deixado a tua palavra como luz, como referencial. Senhor Jesus, tu tens falado através da palavra para nós. Que agora nós possamos entender essa palavra. E também hoje à noite nos abre o coração para ouvir a tua palavra. Queremos te louvar, nós queremos te adorar pelos louvores, pela tua palavra, Senhor. E tu possas nos realmente capacitar, nos erguer, nos encorajar, para que possamos ser produtivos, Senhor. Deixar de ser passivo, mas sim produtivos, que esse mundo perverso precisa disso. Eu preciso sim defender os teus valores, pelo teu poder, Senhor. E agora, Espírito Santo, nos unge com teu poder, que possamos entender a tua palavra. Venha nos fortalecer, em nome do nosso Senhor Jesus, que nós te pedimos, nós te glorificamos. Amém. Bem-vindos todos que estão aqui hoje à noite. Não sei se tem alguém que está pela primeira vez aqui. Nunca esteve aqui, todos já tiveram. Que Deus abençoe. Temos aqui uma visita. Pode ficar de pé uma vez? Obrigado, bem-vindos. Bem-vindos. São da região ou vêm de fora? São de Blumenau. Muito bem. Bem-vindos, que Deus abençoe nosso meio aqui. E agora nós queremos louvar. Eu acho que quem puder ficar de pé, fique de pé. Vamos adorar nosso Deus. Amém. Boa noite. Vamos louvar a Deus com alegria. Amém? Exaltar, e sua glória encherá
do Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando a Deus. Amém? Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. E o nosso coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Aleluia, louve a Deus com alegria. Nós cantamos sobre o amor do Senhor. Ele é infinito, Ele é eterno. Aplauda ao Senhor, não tem como não se alegrar. Não tem como não se alegrar, não tem como. Senhor, vem com a tua alegria, invada nossos corações, Deus. Receba o nosso louvor, receba cada palma, cada palavra que sair dos nossos lábios, Pai. Nós queremos sim pensar antes de cantar, mas pedimos a Ti, Senhor, receba e transborda nosso coração de alegria. Nós estamos na sua casa, nós estamos com nossos irmãos, e esse é o melhor lugar para se estar hoje. Damos graças a Ti por sua presença aqui já. Continua, Senhor, falando nos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nesse momento você tem a liberdade de trazer a sua oferta, o seu dízimo. A cestinha se encontra aqui na frente. Amém? Continue louvando ao Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Vamos do início. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu o amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Coloque a mão no seu coração e diga: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Você que foi transformado pelo Senhor, o adore nessa noite. Quando Jesus nos chama, quando Ele nos tira do lugar onde nós estamos e traz para perto dEle, Ele transforma as nossas vidas. Você que já teve um encontro com o Senhor, você sabe do que eu estou falando. Ele muda os nossos hábitos. Ele transforma todo o nosso ser. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas o Senhor, Ele quer te transformar. Se você ainda não foi completamente transformado pelo Senhor, Ele quer mudar a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Se existe coisa que você ainda precisa mudar, e eu acredito que todos nós temos coisas a mudar ainda. Nessa noite, coloque diante do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Jesus, nós te entregamos o nosso coração e a nossa vida por completo. Muda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Lá no íntimo, onde o homem não vê. Naquilo que só nós sabemos, só o Senhor sabe. Porque só o Senhor é poderoso o suficiente para sondar os nossos corações. Mas muda-nos nessa noite. Transforma-nos, Senhor. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu queria cantar esse refrão mais uma vez com você. E você vai cantar com fé, crendo que nessa noite você foi totalmente transformado pelo poder do Senhor. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
viver. Você pode agradecer ao Senhor. Aleluia. Ele é poderoso. Obrigado, Senhor. Amém. Confie no Senhor. Ele é o seu escudo e proteção. Confie no Senhor. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti, Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Então o que fazemos? Eu confio em ti. Confiamos em Ti, Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, que se renovam a cada manhã. Aleluia, declare: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Escudo e proteção
nome do Senhor. Você que confia no poder de Deus e na sua infinita misericórdia e graça, glorifique o nome dEle. Só nele nós podemos confiar. Ele é o único que não te abandona, que não te deixa em momento nenhum. Ele é a certeza da nossa salvação. Só Ele é. Ele sempre foi e Ele sempre será. Agradecemos, Senhor, a Ti por esse momento de louvor e adoração na Tua presença, Pai. Continue falando conosco através desse culto. Continue falando conosco através da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E vou pedir para que você glorifique mais uma vez o nome do Senhor através das suas palmas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Boa noite, igreja. Eu gostaria agora de compartilhar um pouco sobre o último final de semana, onde nós tivemos o Retiro Regional de Jovens. Nós estávamos em aproximadamente 100 jovens lá de toda a nossa regional de Santa Catarina, e o tema do retiro era o amor que nos faz um. Então, nós fomos ministrados sobre a família, o amor que nos faz um na família, o amor que nos faz um na igreja e o amor que nos faz um na nossa regional. E esse amor é Jesus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos ajuda, é com Ele que nós vamos caminhar e juntos, como família, como igreja e como regional. Também tivemos momentos de louvor, onde houve ministração de cura também nesses momentos, momentos de devocionais, onde foram separados em pequenos grupos e ali foi trabalhado sobre ídolos, o que você coloca como ídolo na sua vida. Então foi um momento de orar uns pelos outros para ser tratado e curado isso na vida de cada um. Teve um momento muito importante também, onde foi honrado líderes que passaram pela regional, líderes que organizaram retiros, então eles foram honrados e teve um momento onde foi assumida uma nova liderança de regional de jovens. Então, valeu muito a pena, Jesus falou muito com cada um, foi uma regional muito unida, onde houve transformação e cura naqueles dias. Boa noite, igreja. Eu vou passar agora a parte dos avisos. Na terça-feira, a gente vai ter o jantar de homens, às 19h30, na casa do Edemir. Se ainda alguém não fez a inscrição, fala com o Edemir. Depois a gente vai ter também, dia 27/11, às 16h, o Café das Mulheres, que vai ser aqui no Salão Social da Igreja. E no dia 5/12, a gente vai ter às 16h a AGO, Assembleia Geral, da nossa igreja. Então, participe também. Aproveitando que a gente está aqui na frente, eu gostaria de chamar o Ministério Infantil. As crianças, por favor. Fechar o olhinho para fazer uma oração? Todo mundo de olhinho fechado, bem bonito. Vamos abençoar as crianças então. Estenda sua mão, por favor.
Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa igreja, te agradecemos pelos professores, ó Deus, que prepararam essa aulinha para as crianças. Te agradecemos pelas crianças da nossa igreja. Prepara, Senhor, o coração delas, para que nunca se desviem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos esperar as crianças saírem, né? Vocês repararam quantas crianças tinham aqui? Muitas, né? Engraçado, quando pediu para levantar a mão, tinha uma criança aqui que estava dando tchauzinho para nós, assim, ó. Eles pensaram que a gente estava dando tchau para eles também. É uma bênção. Só estou percebendo que tem muitas meninas, né? Muitas meninas. Então, né? Vamos agilizar aí. Alan, mais menino, Jode, mais um menino? Não? Não, acho que não. Tá bom. Rogerson, Thaís, ó, vamos? Não. Amém. Vamos para o tempo da palavra. Não me lembro se o Udo comentou, mas pastor Arnold está na Itopava Central hoje, vai levar a mensagem lá. Sempre bom estarmos com os amigos lá na congregação também. Explicando por que hoje não teremos transmissão, não tivemos. A gente estava com problema, está ainda, né? Com problemas com a internet. Então é um problema geral, não é só aqui. Então estamos tentando resolver, tá bom? Mas estamos gravando e o culto deve ir ao ar provavelmente amanhã, ok? Eu quero convidar você para orar junto comigo e assim nós embarcamos para a mensagem de hoje. Tenha você um tempo com o Senhor agora. Eu acredito que Ele quer falar algo com você. Olha ao Senhor. Paizinho, nós agradecemos a Ti por Sua vida em nós. Agradecemos porque o Senhor tem se mostrado a nós. O Senhor tem sido um Deus presente, um Pai presente. E nós temos visto, Pai, como tem sido bom caminhar contigo. O que nós te pedimos nessa noite é que pela sua graça e misericórdia, o Senhor fale conosco. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós te pedimos. E o Senhor conhece cada coração aqui. Cada coração. O que eu venho pedir nesse momento, ó Pai, é que cada um receba aquilo que o Senhor tem a dizer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu percebi que no momento do louvor chegou mais uma família que nos visita. Eu queria muito dar um oi para vocês. Então, vocês estão no mesmo banco agora. Eu vou pedir para vocês fiquem de pé novamente. A gente não vai chamar aqui na frente. Podem ficar todos de pé. E eu gostaria de saber o nome de vocês, começando pelo canto. Carol, Marcos, Ana, Franco. Sejam muito bem-vindos. Palmas para eles. Que bom que estão conosco. Agora sim, todo mundo devidamente apresentado. Vamos para a mensagem. E o tema da mensagem de hoje é: Deus ainda fala? Deus ainda fala? Te faço essa pergunta. Deus ainda fala com você? Essa foi uma pergunta que ficou rodeando a minha mente nesses últimos tempos, e algo que o Senhor me direcionou para trazer aqui. Deus ainda fala? Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Hebreus. Hebreus, primeiramente capítulo 3, nós não leremos ainda, mas já fique preparado, você que tem sua Bíblia, seu aplicativo, abra comigo em Hebreus 3. Livro de Hebreus, capítulo 3. Agora que você já tem aberto, eu preciso dar um pano de fundo antes de começar a entrar nesse tema
explicar algumas coisas para a gente se habituar melhor aqui. Quando nós pegamos o livro de Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 5, o escritor aqui, aquele que nos deu esse presente de termos essa carta, e que não é bem definido, algumas pessoas atribuem o livro de Hebreus a Paulo, mas não é certeza, os historiadores, teólogos, dizem que foi Paulo que escreveu, então vamos manter assim. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele está querendo deixar claro para nós quem é Jesus. Quem é Jesus? E quem é Deus no meio disso tudo? Muito claro. Então, quando nós pegamos o capítulo 1 de Hebreus, vai estar lá bem explícito, bem claro, de que Deus é maior que os anjos, de que Jesus é superior aos anjos. Isso está escrito em Hebreus 1, de 5 a 14. Eu vou ler um pedacinho aqui. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e de seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, Jesus diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Quando nós lemos capítulo 1 de Hebreus, fica claro para nós que os anjos, eles são uma bênção para nós. Uma bênção para nós. Quando nós oramos: Senhor, guarda o nosso lar, acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, nós não estamos colocando a nossa confiança nos anjos, mas no Deus que governa os anjos. Correto? O que Hebreus quer trazer para nós, em primeiro ponto, é que Jesus, ele é superior, que Deus é superior aos anjos. E quando nós vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 3, diz que Jesus é superior a Moisés. E Moisés é um nome super conhecido. Homem de Deus, que foi guiado, que ouvia a voz de Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus. Porém, Moisés não é maior do que Deus. Não é maior que Jesus. Isso eu estou dizendo aqui apenas para que a gente se situe no texto. E em terceiro ponto, ali no capítulo 5, diz: Ele é superior ao sacerdócio levítico da antiga aliança. O que isso quer dizer? Que Jesus não se encaixava nas hierarquias daqueles lugares. Ele não tinha um posto dentro daquilo que era normal. Jesus era chamado sumo sacerdote. Jesus era chamado sumo sacerdote. E eu quero ler esse texto com vocês. Hebreus 5, de 1 a 10. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designados para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em voz alta e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
o que nós precisamos deixar aqui bem estabelecido, que Deus é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre todo supernome conhecido. Deus é soberano sobre profetas, Deus é soberano, soberano, soberano. E Jesus é um sumo sacerdote, que morreu, que padeceu por mim e por você. Nós precisamos deixar aqui estabelecido: os anjos não são maiores que o Senhor, políticos não são maiores que o nosso Deus é o maior. Amém? Amém. Ok, Hebreus 3, agora nós entramos no tema para hoje. Hebreus 3, versículo 1, quero ler com vocês. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Estes 6 primeiros versículos de Hebreus capítulo 3, eles querem trazer para nós e nos deixar muito claro em como está a nossa relação com Deus Pai e Jesus Filho. Ele quer chamar a atenção sobre o nosso compromisso com Ele. Ele quer realmente nos fazer entender o que nós pensamos sobre Deus. O que você pensa sobre Deus? Quem é Deus para você? Quem é Jesus e que significado Jesus tem na minha e na sua vida? Por isso, o primeiro passo, e é logo no versículo 1, ele diz o seguinte: fixem os pensamentos em quem? Está muito baixo, preciso mais de vocês. Fixem os pensamentos em Jesus. Mais uma vez, fixem os pensamentos em Jesus. Se nós entendemos quem é Jesus para nós, vale a pena seguir o que esse versículo de Hebreus está dizendo para nós. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os olhos em Jesus. Dependendo de como nós respondemos a pergunta de quem Deus é para nós, de quem Jesus é para nós vai ser muito fácil fixarmos os olhos em Jesus. E esse é o primeiro passo. Mas continuando, diz que Deus é o edificador da casa. E aqui ele abre um exemplo muito interessante, que o construtor merece honra pela casa. Algo interessante aqui. Eu costumo, junto com a Catherine, fazer caminhada numa vila muito bonita, onde tem casas lindas, maravilhosas. Tem mais algumas pessoas da igreja que caminham lá também. E sempre que nós passamos, ou quando vem visitas para a nossa casa, nós levamos essas visitas por essa rua. E nós ficamos olhando aquelas casas maravilhosas, e a gente fica pensando: uau, quem mora nessas casas deve ter muito dinheiro, deve ser muito rico. A gente fica pensando, mas quem será que é? Será que é dono? Será que é o prefeito? Será que... A gente fica pensando, mas a gente esquece que quem merece honra pelaquela bela construção não é quem mora lá hoje, mas quem construiu ela. Quem construiu. Quando eu conversava alguns anos atrás com meu avô, por parte de mãe, para ele era uma grande honra, quando nós passeávamos pelo centro de São Paulo, ele apontava para algumas ruas, ele falava: Leandro, sabe aquela ponte ali? Fui eu que construí. Eu era o mestre daquela obra.
Então, muito mais honra tem aquele que é o edificador da casa. O edificador. O edificador. Então, quando diz para nós, Deus é o edificador da casa. E ele faz uma comparação com Moisés. E Moisés foi um homem, olha, usado por Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus. E você lembra do tema, da mensagem? Qual que é o tema? Tá fácil, né? Tem cola. Deus ainda fala, Moisés foi um homem que ouvia a Deus. Moisés tinha uma grande missão, e você deve saber. Ele precisava livrar o povo hebreu. Ele precisava fazer algo que o Senhor direcionava a eles. Mas a comparação aqui é, Deus é maior do que Moisés. Deus é o edificador. E no último versículo, aqui no versículo 6, tem uma provocação para mim e para você. Você percebeu? Leio o 5 primeiro. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é, olha aqui a provocação, se é que nós que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se é que eu e você nos apegamos firmemente a essa esperança e confiança que nos gloriamos. Ainda que é só para eu e você termos certeza do Deus a quem você está servindo, do Jesus a quem você tem conhecido. Então, primeiro, fixem os seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de que Deus é o edificador da casa, e você é a casa, nós somos a casa. E em terceiro, confie e espere nele. Confie e espere. Continuando, Hebreus 3, versículo 7, diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Verso 6 diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E mais uma vez, Moisés é citado. E tudo o que aconteceu ali com Moisés no deserto, vocês lembram por quantos anos aquele povo iria peregrinar pelo deserto? Quantos? 40 anos. Se me deixa meia hora no sol do meio-dia que foi hoje, eu já reclamo. Já estou com suadeira, já estou pedindo água. Se a gente entrar na igreja e o ar estiver desligado, a gente já reclama. Imagina aquele povo que tinha que ficar 40 anos caminhando pelo deserto até chegar na terra prometida. Dá até para entender a dificuldade. Mas sabe com o que nós precisamos contar aqui também? Que Moisés estava sendo guiado por Deus. Moisés era como se fosse a presença de Deus naquele lugar. Mas sabe qual foi o problema? Se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. E a questão aqui, Deus ainda fala? Deus ainda fala? O que aconteceu com aquele povo foi que eles começaram a desconsiderar de que Deus estava com ele, de que Deus estava com Moisés, e mesmo assim estava também com o povo. O povo começou a murmurar, a duvidar. E eu vou ler um trecho com você, que está em Êxodo. Diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito:
deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, então, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Moisés recebendo a direção de Deus, Moisés ouvindo a voz de Deus. Esse homem tinha que ter pulso firme, porque você imagina ele olhando, e vocês são a multidão olhando para mim, e eu dizendo: calma gente, que vai ficar tudo certo. E os egípcios chegando aqui, já ia tomar todo mundo, ia bater em todo mundo, matar todo mundo, e eu só aqui dizendo: então calma aí, que eu vou levantar o cajado e vou estender minha mão e esse marzão aqui vai abrir. Mas tinha que ter fé para acreditar, não tinha? Tinha que ter fé para acreditar. Mas essa é a diferença de quem está ouvindo a voz de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus tem direção. Quem está ouvindo a voz de Deus tem segurança. Essa é uma das diferenças. Continuando o texto. Versículo 12 de Hebreus 13 diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Até aqui. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo. Você sabe me dizer o que significa a palavra perverso? Perverso. Alguém falou algo? Mal? Mal? Que mais? Jorge, faz uma cara de mal aí para mim. Boa, olha lá, cara de perverso, cara do Jorge. Perverso, essa talvez já é uma palavra até esquecida. Perverso, perverso. Mas por que está escrito na Bíblia, se não valesse a pena nós lermos e aplicarmos para a nossa vida? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Eu fui buscar no dicionário o que quer dizer essa palavra perverso. E diz o seguinte: ou aquele que tem má índole, que tem tendência a praticar crueldade, levar ao caminho errado, malvado. Malvado tem até a musiquinha aí, né? Do malvadão. Malvadão. Né? Tem? Já parou para pensar nisso? Ou aquele que tem má índole, que tem tendência a praticar crueldade, levar ao caminho errado, malvado. A Bíblia nos chama a atenção. Cuide para não ter o coração perverso. Leandro, cuide para não se alegrar com o mal que acontece com os outros. Leandro, cuide para que você não faça mal a alguém, para que você não seja perverso. E eu me lembro, quando adolescente ainda, que minha mãe não deixava a gente assistir novela. Mais alguém aqui era proibido de assistir novela? Olha lá, um pessoal, uma galera. Minha mãe não deixava, acabava o jornal, era controle na mão e taque. E quando a gente vai aprendendo desde criança, para nós está tudo certo. Para nós está tudo certo. E a gente ficava se perguntando, mas por que não? Por que não? Porque o que é que as novelas ensinam mesmo? Idolatria e coisa ruim. Você já parou para pensar quando nós estamos... a novela é só um exemplo, mas eu não assistia novela e assistia filme, dá na mesma, quase. Se nós deixarmos o nosso coração levar pela perversidade, em algum momento nós vamos estar torcendo para que o mal vença. Em algum momento a gente vai torcer para que aquela traição aconteça. E a gente vai estar assim, vai, continua, vai, vamos. Torcendo. É o nosso coração sendo perverso. É querendo o mal para o outro. Então, a gente precisa cuidar.
com o que os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos ouvindo, para que não tenhamos a tendência de ter um coração perverso. Mas tem uma outra palavra que se chama incrédulo. Uau! Duas palavras muito fortes. Incrédulo, descrente, que não acredita. E as perguntas que eu fiz para nós no início dessa palavra foi: quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Isso, quando você responde, está falando sobre a sua crença, está falando sobre o que você acredita e sobre o que você vive, o que nós vivemos ou queremos viver. Nós precisamos cuidar, porque aqueles que têm o coração perverso, incrédulo, Deus não fala, ou não conseguirá ouvir a voz de Deus, porque vai ter o coração endurecido. E os versículos continuam: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 3 palavrinhas. E eu tenho conversado com os jovens sobre pecado nos últimos sábados. Sabe por quê? Porque me parece que às vezes eu desconsidero essa palavra pecado, e que às vezes eu posso passar um dia inteiro sem pedir perdão por pecado. Mas olha, ou eu esqueço, ou eu acho que eu sou santo demais. Não é possível. Não é possível. O que a Bíblia está nos dizendo é que se nós temos tido um coração endurecido, que não ouve a voz de Deus, pode ser porque tem pecados não confessados na nossa vida. Pode ser que nós estamos cultivando um coração perverso. Pode ser que a nossa fé não está bem firmada no Senhor. O que o Senhor quer nos falar nesta noite é: filhos, eu quero falar com você, mas prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Verso 14 diz o seguinte: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebeldia. Se hoje nós ouvirmos a voz de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Eu fiquei buscando um exemplo para falar sobre esse coração endurecido. De que quando Deus quer falar com a gente com o coração fechado, endurecido, as palavras só passam e a gente não dá atenção. Tem alguns amigos aqui que não conseguem tomar café sem açúcar. E eles tiveram de... Olha lá, tem gente levantando a mão. Tive visitas em casa, servi um café gostoso, mas lá em casa é sem açúcar o café. E para nós estava tudo certo. Começamos a tomar o café e a visita nada de tomar o café. Aí a visita pegou e deu uma bicadinha no café puro, fez cara feia e pôs na mesa de novo. Eu falei: tem algo errado? Porque está maravilhoso esse café. Maravilhoso. Até que a visita teve coragem e a ousadia, brincadeira, de perguntar: ô Leandro, tem açúcar aí não? Açúcar? Para que açúcar? Você veio de onde? Parece que, não vou nem falar de onde veio essa visita. Precisava de açúcar. Agora vá o Leandro achar açúcar. Vocês conseguem adivinhar como é que estava esse açúcar? Duro, uma pedra na geladeira. Duro. 10 minutos eu na cozinha batendo aquele açúcar para tentar tirar açúcar para a visita. A conversa já podia ter rendido, eles podiam estar sorrindo enquanto... Mas não, eu não estava preparado. Era uma pedra de açúcar que demorou para desfazer, para conseguir tomar. Eu pedi desculpa e falei: sinto muito, não tem nem adoçante, vai ter que ser assim. Você consegue imaginar quando Deus, que ainda fala, quer falar comigo e com você, e Ele encontra um coração duro,
e nós perdemos a oportunidade de ouvir o que Deus tem para nos falar. Perdemos a oportunidade de experimentar da direção que Ele está querendo nos dar, do conselho que Ele está querendo nos dar, porque nós estamos tendo um coração endurecido, às vezes perverso, às vezes idólatra, às vezes incrédulo, ou nós estamos pecando e não estamos nos voltando mais ao Senhor. A voz do Senhor não está chegando mais aos nossos ouvidos. E eu vou dizer para você, algumas vezes eu já me senti assim. Nossa, não estou sentindo Deus. Não estou me sentindo direcionado, não sei o que fazer. Quantas vezes na minha vida eu já me deparei nessa situação, não estou ouvindo a voz de Deus, não estou entendendo para onde seguir. Talvez, e eu tenho hoje quase certeza, que era porque eu não estava me atentando ao que a palavra diz. Se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, que não puderam entrar. Lembra quando nós falamos daquele exemplo no deserto, os 40 anos? Moisés recebia a direção do Senhor. E você acha que todos chegaram à terra prometida? Não. Alguns foram incrédulos e não entraram. Morreram antes. Chegando à conclusão, e o verso que me impactou demais, foi realmente esta parte do versículo que diz, versículo 15, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Em novembro do ano passado, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha a missão de trazer a palavra aqui, e eu estava passando por uma mudança na minha vida gigantesca, uma decisão de sair da empresa e começar o trabalho novamente na igreja. Essa era um grande desafio que eu precisava escolher, largar alguns benefícios, largar algumas coisas bem legais, para servir meio período na igreja, e ainda o desafio de alavancar um outro negócio. E era novembro do ano passado, e aqui estou eu de novo. Consegue imaginar como é que foi essa semana? E eu fiquei pensando, será que eu estou fazendo tudo o que Deus me falou para fazer? Será que o que Deus me direcionou lá em novembro, e sabe qual foi a direção do Senhor para a minha vida? Leandro, eu quero uma resposta obediente de você. Talvez você lembre dessa mensagem. Uma resposta obediente. Eu lembro como se fosse hoje. Nessa semana o Senhor me questionou de novo. Leandro, você manteve a resposta obediente que você me deu? Você está vivendo tudo o que eu estou te falando? Você está vivendo tudo o que eu estou te direcionando? Quem era você em novembro do ano passado? Consegue lembrar? Consegue lembrar para o que o Senhor estava te dirigindo, te direcionando para esse ano? 2021? Você consegue lembrar o que a voz de Deus, a voz, falou a você em relação a este ano? E aí eu e você estamos conseguindo fazer valer a pena? Nós estamos vivendo tudo o que Deus tem para nós? Eu precisei pensar, eu precisei chegar ao Senhor e falar, me perdoa, Pai.
Porque por mais que eu tenha tomado algumas decisões muito importantes, eu ainda não estou vivendo tudo o que o Senhor me disse. Em algum momento eu perdi o meu coração. Em algum momento eu deixei o meu coração enrijecido, endurecido, e não ouvi o que o Senhor tinha a me dizer. Em alguns momentos isso aconteceu comigo. E esse versículo começa com uma palavrinha: hoje. Hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração. Eu fiz uma pesquisa. Você sabe me dizer quantas vezes a palavra hoje é citada na Bíblia? Não? Então vamos fazer o seguinte: ontem, hoje e amanhã. A palavra ontem é citada 12 vezes na Bíblia. A palavra hoje é citada 355 vezes. E a palavra amanhã é citada 64 vezes. Dá para tirar uma conclusão de que o hoje é muito importante. Dá para tirar uma conclusão e dá para levar bastante em consideração que se Deus está querendo falar com você hoje, a gente precisa ter o coração receptivo para ouvir o que Ele tem a dizer. Hoje. Quando nós pensamos na nossa frase, a vida tem mais, não dá a impressão de que esse mais está para o futuro? A vida tem mais. Eu fico olhando o futuro, os próximos dias e anos. A vida tem mais 2 filhos, se Deus permitir. Mais. Mas o que Deus está nos dizendo sobre o futuro está se iniciando hoje. O que Deus está te guiando para o futuro começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Valorize o hoje. Valorize o hoje. Ontem, indo para o encontro de adolescentes em Timbó, eu estava ouvindo uma playlist diversa, coisa que eu não faço normalmente. Eu sempre ponho um CD que eu já gosto muito e vou para a viagem. Mas ontem estava aleatório. E me apareceu uma música com uma letra que me chamou muita atenção. O refrão dessa música diz o seguinte. Eu vou tentar cantar. Continuar não é opção. Eu sinto o vento dando a direção e sigo em frente. Continuar não é opção. Eu ouço o caminho a me chamar. Bote o pé que eu boto o chão. Bote o pé que eu boto o chão. Eu ouço o caminho a me chamar. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu ouço o caminho a me chamar. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, se nós estamos ouvindo o caminho a nos chamar, então diz aqui nessa canção maravilhosa: bote o pé que eu boto o chão. O medo de dar os passos a seguir. O medo de dar os passos a seguir. Se nós temos Deus, Jesus, cravado no nosso coração, e a gente sabe explicar por que nós amamos, vivemos e servimos a esse Deus, nós vamos dar os passos adiante. Porque o chão fica com Ele. Ele já sabe o caminho. Ele põe o chão. Continuar não é uma opção. Eu ouço o caminho a me chamar. Bote o pé e eu boto o chão. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar juntos. E eu quero fazer essa pergunta para você. E queria que você respondesse sinceramente. Deus ainda fala com você?
Ora ao Senhor. Deus Pai, nós somos teus filhos. E nessa noite, ó Pai, nós queremos dar honra, porque é o Senhor quem tem edificado a nossa vida. O Senhor tem nos dado homens e mulheres de Deus, que têm ouvido a sua voz e têm nos ajudado na caminhada com Jesus. Mas o que nós queremos dizer hoje é que o Senhor é o edificador das nossas vidas. O Senhor é o edificador dos nossos lares. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor ouça dos nossos lábios o quanto nós te amamos, Pai. Nós queremos, ó Deus, que pelo seu agir o nosso coração seja quebrado, remoldado pelo Senhor, para que quando o Senhor fala aos nossos corações, não estejamos com eles endurecidos, enrijecidos, cegos pelo pecado, pela idolatria, pela desobediência, pela perversidade. Senhor, hoje a sua palavra nos chama a atenção, e Deus, em nome de Jesus, remova de nós o coração de pedra, remova de nós, ó Pai, aquele coração insensível, que não olha ao próximo, que não ama o próximo, que não perdoa. Tira de nós esse coração, nós clamamos, dá-nos um coração igual ao seu, Senhor. Ó Deus, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser guiados pela sua voz, entendendo que o caminho é o Senhor. O Senhor é o caminho, nós queremos dar os passos além, ouvindo a sua direção e crendo, Pai. Ainda que não enxergamos o chão, nós queremos prosseguir quando o Senhor nos dá a direção. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu abençoo a vida de cada um aqui. Ó Deus, tem pessoas aqui que estão pedindo a direção a Ti, que estão orando, Pai, que estão questionando, que estão Te perguntando, ó Pai, que passos tomar, que sonhos seguir a partir do próximo ano, quando investir, quando se guardar, quando casar. Ó Deus, tem pessoas Te buscando, Pai, Te procurando. O que o Senhor nos diz nessa noite? Eu restauro o seu coração. Eu faço pulsar vida novamente no seu peito. E eu tenho uma palavra de direção para você. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos apegar na sua palavra, que é o que nos conduz, que é, Paizinho, o que nos transforma. Toma-nos, Pai. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Ore junto comigo, se você quiser. Repita essas palavras. Senhor, obrigado pelo novo coração que o Senhor me dá nesta noite. Me ajude a ouvir com atenção o que o Senhor quer me dizer. Se revele a mim, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma semana cheia da presença de Deus. Homens, nós nos vemos terça-feira na casa do Edemir. Se você não fez sua inscrição, faça ainda. Vai ser incrível. Mulheres, no próximo sábado tem programação também. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, peçam que irão te incluir. Deus te abençoe.